E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Nesse momento, a obra é Mecanismos da Mediunidade. E hoje vamos começar o capítulo 15, que ele chama de Cargas Elétricas e Cargas Mentais. Experiência vulgar. Para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, referimos-nos antes ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta tinteiro, que, friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras de pano fornecem os elétrons livres a elas agregados. Elétrons que se acumulam na caneta mencionada, por suas qualidades dielétricas ou isolantes. Efetuada a operação, elementos leves, portadores de cargas elétricas positivas, ou mais exatamente, muito pobres de elétrons, como sejam pequeninos fragmentos de papel, serão atraídos pela caneta, então negativamente carregada. É aquela experiência, né, em que a gente criava os ímãs e na escola nós brincávamos muito. Na verdade era como uma brincadeira, né, da gente aprender essa transferência de elementos magnéticos, né, da imantação. E aqui ele está falando para a gente começar a pensar, a meditar sobre essa existência dessas cargas elétricas na natureza. É muito bom. E eu creio mesmo, meus amigos, que o grande ganho que a gente tem nesses estudos é a constatação de que a mediunidade está na natureza. Ela existe na natureza. Ela é um fenômeno natural. Porque senão a gente vai se perdendo em pensamentos equivocados. Então a gente precisa entender que a questão é natural. E aí ele vem, continuando esse capítulo 15, a falar sobre a máquina eletrostática. O que ele fala, né? Na máquina eletrostática ou indutora, utilizada nas experiências primárias da eletricidade, a ação se verifica semelhante à experiência da caneta tinteiro. Os discos de ebonite em atividade rotatória, como que esfarela as bolhas de ar, guardadas entre eles, comprimindo os elétrons que a elas se encontram frouxamente aderidos. Com o auxílio de escovas, esses elétrons se encaminham às esferas metálicas, onde se aglomeram até que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha. Então, ele está falando do processo, né? E a gente fala assim, como é que eu posso saber de bolhas de ar se eu não consigo ver? E o trovão é só o barulho daquele grande choque, né? Quer dizer, essa grande carga elétrica. E é por isso que as pessoas assim fogem, né? Todo mundo, né, não deve ficar exposto num temporal, né, principalmente quando é essa grande incidência de raios. E tem até os locais, né, mar, árvore, aqueles locais que são mais propensos à queda dos mesmos. E ele continua nos falando assim: quando as correntes eletrônicas aí agregadas tiverem atingido certo valor, assemelham-se às nuvens a máquinas indutoras, em que a tensão se eleva a milhões de volts, das quais os elétrons e massa
em forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens ou para a terra, provocando descarga que às vezes tomam a feição de faíscas elétricas em meio de aguaceiros e trovoadas. Em identidade de circunstâncias, quando o planeta terrestre se encontra na direção de explosões eletrônicas partida do Sol, cargas imensas de elétrons perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo, a existência humana inclusive, porquanto costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhe alterações nocivas, tanto quanto desequilibra as válvulas e os aparelhos radiofônicos, prejudicando as transmissões. E aqui é muito interessante, gente. Nós, como fazendo parte da natureza, no momento em que existem essas explosões que partem do Sol, né, essas cargas de eletricidade perturbam o campo elétrico, perturba a natureza vegetal, mas também a natureza mineral, claro, também a natureza animal, inclusive desarticulando válvulas microscópicas no cérebro humano, né? E as alterações são nocivas porque a gente sabe da delicadeza que é o nosso cérebro. E aí agora, o fenômeno mediúnico, nós necessitamos entendê-lo bem, ele vai entrar num outro subtítulo: correntes de elétrons mentais. E aí vamos ver como isso funciona, como a nossa mente funciona e como nós necessitamos, né, meus irmãos, termos essa noção do funcionamento das nossas mentes, para que nós não nos tornemos criaturas simplesmente vítimas de processo, mas que a gente possa ter a autoria, a gente possa ter o controle, a gente possa ter a consciência desse nosso processo. E nós cremos que é tudo isso que a filosofia vem trazendo, é o que Jesus vem trazendo, é o que as religiões vêm trazendo. E se a gente conseguisse estar mais atento a esse grande processo mental, queridos, como a gente seria feliz. Porque já percebemos que naqueles intervalos em que a gente consegue ter essa consciência, fazer essa pausa, quando a gente consegue fazer isso, a gente vê que tudo começa a fluir de uma forma melhor. A gente fica mais feliz, inclusive. Mas quando a gente abandona e passa a viver de qualquer jeito, de uma forma muitas vezes inconsciente, inconsistente, com toda certeza o sofrimento acaba sendo muito grande, não é? Então, quando ele vai trazendo para nós aqui corrente de elétrons mentais, é esse capítulo 15 que fala sobre cargas elétricas e cargas mentais, da obra Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E ele vem dizendo para nós assim: dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, à maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, se lhes afeiçoem à natureza. Então, olha só, gente. A analogia, a questão da sintonia, a questão da afinidade, e ele aqui está falando das nossas relações comuns, gente. Essa grande força de atração na nossa vida comum, que a gente às vezes pensa assim, esse grupo não tem nada comigo, será que não tem mesmo? A gente percebe que indivíduos enraivecidos, irados, que desejam mal para o outro, como é que essas pessoas ficam mal e atraem amigos espirituais, companheiros espirituais, que estão nessa faixa da maledicência, nessa faixa da maldade. É uma carga excessiva mesmo, né? Dentro da sua natureza. E aí ele continua dizendo:
recorrendo à imagem da caneta tinteiro, em atrito com o plano de lã e da máquina eletrostática, em que os elétrons se condicionam para a produção de centelhas, lembraremos que toda compressão de agentes mentais, através da atenção, gera em nossa alma estados indutivos, pelos quais atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos. Então, essa questão da indução, me perdoem, meus amigos, a gente está repetindo muito, mas é que a gente vive momentos de muita tristeza, de muita desolação, de muita desistência, e percebemos que muitas vezes esse processo ocorre porque a gente ignora essa questão toda que faz parte aí dessa movimentação do ser espiritual encarnado e desencarnado, porque a lei de Deus, esse campo magnético que a gente vai muitas vezes intensificando. Eu tenho visto companheiros, ao verem certas expressões da política material, começarem a desejar mal, Eu não estou falando que tenhamos que aplaudir tudo, mas eu só estou percebendo pelo estudo, né, que quanto mais eu vibro pelo mal do outro, o mal antes de chegar no outro, ele passa por mim. Então isso é extremamente grave, né? É extremamente doloroso. E a gente muitas vezes não pensa nessa dor. E aí, André Luiz continua nos falando. A leitura de certa página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação, ou o interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos coloca em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que com eles se harmonizem, por intermédio das cargas mentais que acumulamos e emitimos, na forma de quadros ou centelhas em série, com que aliciamos para o nosso convívio mental os que se entregam a ideações análogas às nossas. Então ele vai colocando aqui, a leitura de certa página. Teve uma vez que eu estava sentada, né? E de repente uma pessoa chegou e falou assim, e aqui, está dando que um determinado artista morreu. E você não sabe o que aconteceu. E aí foi de uma forma assim, vamos dizer assim, noticiosa, né, de uma forma ansiosa. E aí quando você sabe o que aconteceu, eu falei assim, meu Deus, eu pensei logo, né, quem é que está internado no hospital para visitar, qual é a situação do desencarne para eu ir e tudo isso. Aí você, não, é que um artista desencarnou. Aí eu já dei uma paradinha assim, né, porque não é o meu meio de convivência, mas a gente às vezes até quer saber. E aí depois embaixo, quer dizer, colocaram essa notícia, a pessoa entrou no site e falou assim, isso é pega na mentira. Então, observa só, no momento que a pessoa leu, a pessoa vibrou tanto que passou para outra pessoa, aquele fato, né? Não era um fato verdadeiro, foi uma questão noticiosa e uma questão mentirosa, mas olha o campo vibratório de ansiedade que gerou e de uma perda de tempo, porque até voltar à estabilidade, a coisa demora. Percebemos, meus amigos? Como é que a gente muitas vezes se envolve em complicações? Toda complicação é desnecessária, e essa mais ainda. Então a alma fica num campo de complicação, num campo de perturbação, num campo de desentendimento, para nada. Gastando seu fluido, gastando sua energia. E aí, naturalmente, as pessoas que a gente chama de espetaculosas, noticiosas, né, muito impressionáveis, elas acabam atraindo à sua volta espíritos nesse mesmo teor. Então, a leitura de certa página pode ser da internet? Pode ser da internet, sim. A consulta a este ou aquele livro. É muito interessante, né? A pessoa muitas vezes vê um livro. Qual é a área de interesse daquele livro? Qual é o assunto que aquele livro trata?
né? É alguma coisa de utilidade, e é muito interessante que quando você vai para certos assuntos, a partir daí você começa a se conectar com outras questões. Eu estava conversando, quer dizer, uma vez uma amiga nossa conversou sobre a questão de bolo de banana. Ela sempre gosta de bolo de banana, sempre gostou muito. E aí ela entrou na internet para procurar o bolo de banana, né? E aí achou lá tudo isso. Daqui a pouco, gente, estava na página dela centenas de bolos de banana. E aí isso mostra o quê, né, gente? Porque foi a lei da sintonia. Você procurou e a partir daí você acaba atraindo isso, né? E isso acontece também na nossa vida do dia a dia. Então, muitas vezes, quando eu consulto certa página, eu consulto um livro, e aí daqui a pouco, a partir daqui, tem uma bibliografia, e agora que a gente tem esses e-books, né, que a gente consegue pela internet, daqui a pouco tem uma porção relacionados ali pra gente ler, porque a gente mostrou a nossa área de interesse. É isso, meus amigos. Quando eu mostro a área de interesse, naturalmente eu abro o campo para que as coisas cheguem, né? E ele fala, determinada conversação. Aí alguém fala assim, mas eu vou só ficar vivendo no mundo de Alice aplaudindo? Não. Há pouco tempo mesmo, eu tive que ter uma conversa sobre um fato, assim, desagradável que aconteceu. Mas explicando a alguém o quê, né? A posição doentia daquela pessoa que praticou aquela atitude, aquela ação. Foi por uma atitude doentia, não foi por uma atitude saudável. Então, aí as pessoas entenderam, né? Tudo isso, quer dizer, você acaba criando um campo até de ajuda em função daquele outro. Então, ele diz, a leitura da página, a consulta a esse ou aquele livro, determinada conversação ou interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas e desencarnadas que com eles se harmonizem. E aí ele vem explicando, já que ele falou das correntes, ele falou dos elétrons mentais, né? Ele veio falando, inclusive, do acúmulo, quando ele fala da questão da água, o acúmulo das gotículas, que vão se formando e daqui a pouco forma chuva, forma raio, dependendo da situação, até criando as descargas elétricas na atmosfera, essas descargas elétricas mexendo com todo o campo natural e dentro do campo natural mexendo até com determinadas válvulas do cérebro humano e isso podendo dar até algumas deturpações, né? A gente está vendo essas cargas mentais, então, são descargas, gente, que a gente faz no universo. No nosso universo, sim, mas como o nosso universo está interconectado com o universo geral, vai para lá. Então, que a gente acumula e emite. Agora, qual é a forma que a gente acumula e emite isso? As gotículas d'água é uma forma, as partículas elétricas é uma outra forma, a gente através de quê? De quadros ou centelhas em série. Sabe aqueles quadros que a gente vai formando e vai vivendo dentro deles? Já vimos que determinadas pessoas têm sempre a desculpa ou tem sempre o aborrecimento em torno de um mesmo tema. Já vimos. Vamos pensar. E essas pessoas podem ser nós mesmos. A gente cria inimizade, a gente cria dificuldade em função de quê? Da gente mesmo. Do nosso próprio campo, olha só, campo de interesse. É isso, né? Esse campo de interesse, esse campo que a gente, de exposição, é que faz com que a gente fale assim, mas será possível que comigo é sempre assim? As coisas só ocorrem dessa forma? Em função de quê? Desses quadros que eu crio. Quadro ou centelhas em série. A vitimização é uma questão dessa centelha. O hábito da queixa. A criatura está sempre se queixando. Está tudo sempre muito ruim. Então, isso aí a criatura vai fazendo em série. E ela vai se expondo. E aqui, olha o que ele diz. Com que aliciamos para o nosso convívio mental os que se entregam a interações análogas às nossas. Olha, gente, isso é muito sério. O que é aliciar? É convidar.
É convidar e até convidar de uma forma agradável, como se fosse um grande ganho para o outro. Mas não é. Não vai ser um grande ganho para o outro nem para nós. Mas a gente vai aliciando, a gente vai chamando, a gente vai convidando. E aí é claro que vai pesando mais. E nesse momento a gente pode até entender a explosão da dor. Vai chegando um momento que o nosso auto de respeito é tão grande, é tão profundo, que vem a chamada explosão da dor. E a explosão da dor é o quê? É uma forma de ser colocado para fora tudo aquilo que não faz bem. Eu lembro a mesma questão da guerra, né? Que é como se fosse um grande processo de expurgo, de eliminação daquilo tudo que está mal na sociedade, porque a gente vai acumulando tantas questões negativas que tem uma hora que explode. Então a nossa dor vem assim. A dor física e a dor moral é a hora do grande conserto de tudo aquilo que está fazendo muito mal na vida da gente. Então o que a gente pode trazer como um grande ponto para esse momento da nossa vida? A gente pode mudar a área de interesse? Pode. A gente pode escolher leitura diferente? Pode. Mesmo, mas eu não sei se eu vou gostar. Experimenta e vê. Eu posso entrar em página da internet diferente? Posso. Experimenta e vê. Eu posso melhorar o nível da minha conversação? Eu posso sim. Eu posso mudar os assuntos que eu vou voltando com área de interesse diferente? Também posso. Então a gente está diante de um campo de possibilidade para quê, gente? Para que essas nossas explosões possam caminhar em busca de algo melhor, de algo mais útil, de algo mais que não vai doer tanto, que não vai causar tanto incômodo. É essa, meus amigos, a proposta desse estudo nesse momento, né? Nesse período em que todos nós estamos nos preparando para algumas festividades, para algumas confraternizações, para alguns encontros. Que esses encontros possam ser de paz, que esses encontros possam ser de luz, que a gente possa viver essa alegria cristã, essa alegria autêntica, porque com certeza só nós ganharemos, só nós ficaremos bem. E a gente ficando bem, o nosso entorno melhora. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.